Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Esse é o canal Mercado Sucesso e eu sou Adrisson Cunha e vou estar apresentando hoje para vocês sobre tempo versus dinheiro. O que compensa mais? Eu ser empregado ou eu empreender? Confiram nesse vídeo. Bom pessoal, vamos lá. E para quem está chegando aí agora no canal, tá? Eu não vou pedir para vocês já para deixar o like. Eu vou pedir para vocês deixarem o like só se vocês gostarem do conteúdo no final, porque não vai adiantar de nada vocês deixarem o like agora, se vocês realmente não gostarem do conteúdo, pois vocês não vão assistir todo o conteúdo e isso também não ajuda o nosso canal em nada. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar agora sobre trabalhar como empregado ou empreender. Isso está relacionado ao fator tempo, certo? E tempo todos nós temos igual. 24 horas por dia nós temos, certo? E as horas que a gente dorme. Então vamos lá, 8 horas a gente dorme, tá, pessoal? Vamos facilitar a conta. Então a gente tem 16 horas no nosso dia para a gente desenvolver algo que nos traga rentabilidade, riqueza, né, condição de vida. A gente tem 16 horas. Então todo mundo tem igual. Vamos lá que todo mundo tem 16. Ah, Watson, mas fulano dorme 1 hora menos. Aí o fulano que quer acabar com a saúde dele, o problema é dele, tá, pessoal? Mas vamos lá. Se você dorme menos porque você acha que trabalhar mais horas vai te dar resultado. É muito importante a gente saber. Eu sempre falo aqui no conteúdo. E o pessoal às vezes pensa que é besteira, que é baboseira. Que é, você fala demais, né, pessoal? Você fala demais. Recebemos aí comentário aí no outro canal, no outro conteúdo também. Eu sendo da área de informação, é claro que eu vou querer compartilhar com vocês e falar mesmo, falar bastante. Que quanto mais vocês souberem, melhor vocês vão ser como pessoas, mais evoluídos vocês vão ser com mais informação. Quem tem menos informação tem mais problema, certo? Ser empregado ou empreender. Primeiro de tudo, você deve escolher aquilo que você acredita que é melhor para você. Então, se você acredita que você trabalha 8 horas lá por dia ou uma carga horária de algumas pessoas trabalham aí 12 horas, por exemplo, e tem aquelas agendas assim que folga um dia, no outro dia trabalha 12 horas. Então, tem essas cargas horárias diferenciadas, porém, as horas, todo mundo tem igual, como eu falei para vocês. Então, hoje em dia, a gente tem muitos vilões aí, né, pessoal? Principalmente quem não trabalha, quem tá aí numa situação aí um pouco diferente, digamos assim, tem muitos vilões, né? Quais que são os vilões? Rede social, né? Celular, rede social, o pessoal fica aí, ó, fica lá acompanhando, vendo videozinho curto, vendo coisinhas ali, perde um tempão lá, puxicando a vida dos outros em rede social, né, pessoal? E quem não gosta, né? Boa fofoquinha, o pessoal gosta, principalmente a mulherada, né? O pessoal vai xingar aí nos comentários, mas depois tudo bem. Mas enfim, pessoal, aí o homem gosta de ver coisa de carro, gosta de ver coisa de futebol, fica lá, deixa eu ver quando é que foi o resultado do jogo do Flamengo, né? Tá falando sério? Ih, rapaz. Beleza, pessoal, tudo bem, beleza. Cada um com seus gostos, não tô dizendo que tem que só trabalhar e que você não vai ter o seu lazer, você vai ter só que algumas pessoas hoje em dia têm os vilões aí, o pessoal, né, acaba perdendo muito tempo com os vilões aí do tempo. Tem uma opção, inclusive, bem interessante, não sei se vocês já viram aí, que é quanto tempo você já gastou com as suas redes sociais, né? O Instagram, ele mostra ali. Então, é curioso, às vezes, a gente ver o quanto, né, o Brasil, principalmente, ele é recordista nisso. Né? Para quem não sabe, o Brasil ele é recordista em pessoas que gastam tempo em rede social. Então, por que, pessoal? Será que é porque tem mais gente interessada em ficar, né, na diversão aí, do que gente interessado em fluir, de prosperar, de ter aquele tempo depois ali para relaxar, para ver as partes aí, né, do cotidiano aí, para ver notícias, é claro, são importantes a gente acompanhar, mas tudo hoje em dia, né, como as notícias também, elas estão bem aí, né, pessoal, hoje em dia a gente tem que tomar um certo cuidado, né, a gente tem que se calçar muito bem de informação, por isso que eu acho que eu estou numa área privilegiada em ter bastante informação, porque a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê, porque hoje em dia tem muita notícia falsa, hoje em dia existe um marketing midiático, não é mais como antigamente que a televisão ela estava ali para mostrar, apresentar fatos, dados e coisas sérias. Hoje em dia não, hoje em dia muita coisa mudou, mostram que é conveniente para eles mostrar.
Tá? Então, assim, a gente vê muito canal, vamos lá, saindo um pouco da mídia convencional, a gente vê muito canal aqui, seja no YouTube ou outras plataformas, de desinformação. Por quê? Se eu coloco lá, por exemplo, um canal, lá na minha área eu vejo muito isso, né? É um canal de informática ali falando como que resolver um problema de uma forma assim, sabe? Por exemplo, você está tendo um problema com um negócio velho, compra um novo. Isso aí resolve o problema, pessoal? Não é. Não é. Se a pessoa está procurando como resolver o problema, ela quer consertar, ela não quer comprar uma coisa nova. Só que aí a pessoa faz isso com o intuito do quê? De adquirir visualizações, de adquirir resultados, engajamento, seja bom ou ruim, ou seja, o pessoal chegar lá e comentar e falar, ó, esse cara aí, pô, o cara tá espalhando desinformação, mas esse é o objetivo dele. Tem algumas pessoas que não querem ganhar trazendo coisas boas para vocês, eles querem ganhar na discórdia, no conflito, na confusão, no sensacionalismo, né? E esse não é o intuito aqui, o nosso intuito aqui é trazer o conhecimento, dados e fatos e coisas sérias aí para vocês, para que vocês possam evoluir e tá conseguindo ter o resultado aí de vocês, tá? Então vamos lá. Eu quero ser empregado ADS porque eu sempre fui, eu trabalho, vamos dar um exemplo aí, uma função aí, né? A gente tem aqui esse exemplo da imagem aqui, que é o pessoal trabalhando aí no chá de fado, no estoque de uma fábrica aí e tal, né? Eu sou operador de empilhadeira. Trabalho X horas por dia, então vamos a 8 horas por dia, né? Eu fico lá manobrando, encaixando, colocando as coisas no estoque lá da empresa. Eu ganho lá, por exemplo, 2 salários. E aí, tá bom para você ganhar 2 salários? Pô, Adson, eu não consigo encaixar. Eu queria ter uma opção de rentabilidade extra, mas eu não consigo encaixar. Porque eu já trabalho esse tempo, então eu chego na minha casa, eu tenho que comer, eu tenho que dar atenção para minha família, eu tenho que, né, enfim, tem todas as minhas obrigações, aí eu não consigo mais horas. De repente eu só consigo, isso aqui, 1 horinha para estar assistindo conteúdos na internet, aí acabei achando o seu aqui. Então, isso daí vai da quantidade de tempo que você pode dispor a algo. Então, se você, não, eu tô acostumado ali, para mim tá bom meu serviço, eu não vou sair dali, tá? Então, por favor, você também não me entenda errado, não tô falando para ninguém sair de emprego, tá, pessoal? Isso aí é coisa de cada um. Eu acho que tem muitas pessoas que têm uma família, prezam pela segurança, e aí a pessoa tá ali num trabalho de anos, ela não vai largar aquilo ali e falar, não, eu vou arriscar isso, eu não dou nada nisso aqui, porque pode dar errado. Todo empreendimento tem riscos, tá? Mas há as pessoas que escolhem assumir esses riscos. Por quê? Quando dá um problema lá na empresa, tem aquele pessoal que odeia patrão, né? Fala assim, nossa, patrão ganha um monte, o cara faz bosta nenhuma dentro lá da sala dele, lá faz nada. Pessoal, o patrão, ele é quem está assumindo todas as responsabilidades da empresa. Se der um problema na empresa, a empresa sofreu um processo, um funcionário se acidentar, quem assume a bronca é o patrão. Então o patrão, ele recebe para ele o lucro que a empresa tem, ele tem que considerar todos esses fatores, ele tem que considerar uma série de coisas que você aí que não tem empreendimento provavelmente não faz ideia, tá? Então é por isso que o patrão ganha mais que você, porque ele sabe muito mais coisa que você não sabe. E aí talvez você fique irritado comigo e fale, pô, você vai babar de patrão. Não, não é isso. Não é isso, pessoal. Eu já trabalhei, já fui funcionário, já trabalhei, empregado, CLT normal. Só que, o que acontece? Muita coisa que eu comecei a estudar, eu comecei a considerar esse fator tempo. Então eu preferi, né, partir para essa área, porque quando eu saí da empresa que eu trabalhava, né, acabou que eu trabalhava junto direto com o dono da empresa. Então eu pude participar, eu pude aproveitar, foi de muita valia para mim esse tempo, que eu aprendi muita coisa lá, certo? Eu aprendi muita coisa lá. E isso ajudou a expandir. Eu já tinha uma mente voltada para empreendimento, mas isso me ajudou a expandir. Então foi ótima a experiência que eu tive. Então por isso que eu estou falando que não é interessante para ninguém largar um emprego, por exemplo, arriscar uma coisa assim. Talvez não seja interessante, né, para muita gente. Mas é uma fase, é um degrau da escada que a gente tem da vida, certo? Então, foi uma fase que para mim foi importante. Eu não estaria onde eu estou agora se eu não tivesse passado por essa fase aí. Então eu falo assim, poxa, eu vou falar agora, eu me arrependo de ter trabalhado tantos anos lá porque eu ganhava pouco. Não, pessoal, não me arrependo. Aquilo ali era o preço que eu pagava para eu ter conhecimento.
Então, é diferente, você entende? Tem gente que eu trabalho hoje em dia em algo, eu falo, pô, o que esse cara tá falando? Meu cara tá falando que ele pagou o preço, mas ele tava trabalhando, ele tava recebendo. É porque eu sei que há uma diferença grande, certo? E quando você tá como funcionário, existe uma coisa interessante que eu acabei de falar pra você sobre responsabilidade. Responsabilidade. O patrão, ele tem que assumir a responsabilidade. Se você é funcionário, acontece um problema lá na empresa lá, quem é que vai ter que responder por você? O patrão. Então você vai estar, é claro que você vai ser responsabilizado se você causar algum problema na empresa, mas o patrão, ele é quem assume a bronca, a consequência daquilo que aconteceu. Se você causou uma falha grave, você era supervisor de um setor e aí você precisava fazer manutenção no equipamento, você não fez o equipamento, deu um problema lá e machucou um outro funcionário. Quem é que vai responder por isso aí? Você vai responder, talvez pode ser que você seja mandado embora por não ter cumprido suas funções aí corretamente, mas também pode ser que o patrão, ele chega lá, ele vai assumir a bronca, certo? Porque ele vai ter que pagar lá, de repente indenizar o funcionário, maior confusão, mas de repente é ele que vai ter que bancar aquilo lá e ele vai chegar no você e falar, cara, você errou, eu cobri o seu prejuízo aqui, mas você não pode deixar isso acontecer de novo. Se você acontecer isso de novo, a gente vai ter que te tirar da empresa. Então, enfim, tem todas essas questões. Quando eu falo de empreender, tá? E a gente já falando de empreendimento, na hora que a pessoa escolhe e fala assim, não, Watson, eu gosto de trabalhar com um negócio, putz, eu queria ter uma loja, eu queria vender alguma coisa, eu queria prestar um serviço. Sim, porque a prestação de serviço também é um empreendimento. O cara que ele trabalha de Uber é um empreendimento, certo? Ele vai lá, ele faz um cálculo, ele faz uma conta de quanto é que ele tem de custo, por exemplo, com o carro. Quanto custa para ele ter o carro, quanto de combustível ele vai gastar, certo? Quanto de investimento que ele tem que fazer com a manutenção do carro, quanto de investimento que ele tem que fazer com a limpeza do carro, quanto que ele tem que fazer de investimento quando ele precisa trocar de carro, será que ele compensa alugar um carro, será que compensa ele comprar um carro? Então tudo isso daí são coisas que ele tem que considerar na hora de trabalhar de Uber, não é simplesmente falar, não vou trabalhar de Uber porque todo mundo tá falando que dá dinheiro, isso daí. Isso aí é muito vazio, você precisa fazer conta, precisa fazer cálculo, tudo que você precisa fazer para você não tomar a pior. Quem não calcula, quem não acompanha, quem não tira a métrica, quem não tira estatística do que tá acontecendo, do que tá fazendo, acaba tendo problema, tá? Então por isso que eu sempre trago as maiores informações aqui para vocês. Então, sobre a questão de empreender ou trabalhar, você tem que lembrar o fator, para mim, principal que você tem que considerar na hora de você pensar nisso aí, é o tempo. Nossa, Adson, mas então compensa muito mais. Tem muita gente que fala assim, eu prefiro empreender porque compensa muito mais empreender, porque aí eu vou ter liberdade. Eu vou poder numa segunda-feira à tarde fazer coisas aí que um monte de gente, enquanto um monte de gente tá trabalhando, eu vou estar aí pra rua e vou fazer o que quiser. Parece legal, poxa, eu tenho mais liberdade. Nossa, flexibilidade na minha agenda, só coisa boa. Parece, pessoal, parece, mas não é bem assim. O que acontece? A gente precisa considerar, a gente precisa analisar o seguinte: um empreendedor, tá, que começa aí a empreender num negócio, um pequeno negócio, que não tem muito dinheiro para investir, que não vai contratar funcionário, ele vai trabalhar muito mais horas do que quem trabalha registrado. Quem trabalha registrado, quem trabalha CLT, deu o horário da saída do serviço ali, acabou. Muitas vezes a pessoa esquece do trabalho, tá chegando a casa cansada, não quer nem pensar em trabalho, né? O empreendedor não, o empreendedor ele tá o tempo todo preocupado se ele esqueceu de fazer uma coisa, se ele deixou de fazer uma coisa, se o timing para ele fazer, ou seja, o tempo para ele fazer aquilo ali tá correto, se ele vacilou, perdeu uma oportunidade de fazer algo correto, ele vacilou ali e acabou não fazendo. Então, tudo isso aí, muitas vezes o empreendedor acaba desprendendo mais horas. A diferença tá que o empreendedor, muitas vezes, ele pode escolher os momentos para ele encaixar coisas. Eu vou precisar ir no médico, vou precisar ir no hospital. Se fosse no serviço empregado, cara, ele precisa ter lá, tem questão de atestado, enfim. Se a pessoa é empreendedora, ela vai separar um tempo para aquilo. Não, tal dia na minha agenda eu não posso marcar reunião com ninguém, não posso fazer isso e assado, porque eu tenho exame, eu tenho que ir lá fazer uma consulta e tal. Então isso é um pequeno exemplo para vocês entenderem a questão da flexibilidade. Porém, aí a pessoa fala assim, pô, tem outra vantagem, se eu quiser ir para a praia numa terça-feira eu vou. Legal, beleza, claro que você pode ir. Só que outra coisa que a pessoa tem que considerar é que se ela resolver ir para a praia, mas tem coisa pendente com o serviço dela para fazer, é igual ao trabalho normal. Se você não trabalhar, você não ganha. Então, se a pessoa, eu conheço, né, inclusive tive um exemplo aí na família, né, pessoal, de
de empreendedorismo aí, um exemplo que, assim, de aprendizado, né, digamos assim, é um exemplo de aprendizado, porque quando a gente pega, né, exemplos aí no passado, de quando a gente pega, né, um empreendedor, ele pega e deixa o empreendimento dele na mão de outras pessoas, certo? Ele vai lá e chama, por exemplo, uma pessoa para trabalhar lá com ele, paga lá um salário e tal, só que ele acaba confiando totalmente e ao invés de ele estar acompanhando o empreendimento dele, ele estar presente no empreendimento dele, ele estar sendo um líder e estar indo na frente guiando as pessoas atrás, ele é o chefe, ele é o que não... As pessoas nem sabem onde ele estão, mas ele tá só mandando, e quando ele aparece, todo mundo o dia já fica nebuloso, né, pessoal? Então, esse é o chefe, né? Esse é o patrão, como o pessoal fala aí. Então, muitas vezes não é um líder. Então, o empreendimento ele tem muita chance de dar errado também quando ele não tem um líder, tá? A pessoa que ela é líder, ela vai trilhando o caminho e se ela agrega pessoas junto com ela, ela vai mostrando o caminho e ela tá sempre na frente. Ela tá sempre na dianteira do empreendimento. Se ela pega e manda alguém ficar na frente dela e ela só dá ordem, aí acaba que muitas vezes não dá certo, tá? Então, a minha dica para vocês é: entre trabalhar e empreender, você precisa ver o que você gosta mais de fazer. É uma escolha que você tem que fazer. Se você acha que está faltando alguma coisa que você consegue agregar mais, tem gente que tem empreendimentos. Eu, por exemplo, tenho muitos empreendimentos. Se eu tentar agregar um novo empreendimento, eu tenho que analisar tudo que eu já faço, porque senão vai atrapalhar o meu tempo. E para mim existe uma coisa que dinheiro não paga, que é a liberdade, que é a qualidade de vida. Isso o dinheiro não paga. Então, se você pega e quer colocar 99% do seu tempo aí, trabalho, só pensar em trabalho, você não vive. Então, se você achar aquele 1% que você quer encaixar ainda, você está com 99% ocupado, você quer catar aquele 1% e encaixar coisa ainda para você fazer porque você quer ganhar mais, a sua linha de trabalho está errada. A sua linha de trabalho está errada. Você não pode consumir 100% do seu tempo com trabalho, você tem o resto da sua vida. Você tem muitas outras coisas para você fazer, então você precisa procurar uma forma, certo? Trabalhar em relação ao tempo, porque o tempo todo mundo faz igual. Gerenciar o tempo, tomar cuidado com os vilões do tempo, certo? Que roubam o seu tempo ali, o que está roubando o seu tempo. E aí você vai fazer essa coisa. Watson, não nasci para vender, poxa, eu nasci para fazer limpeza, eu me sinto bem trabalhando com limpeza porque eu vejo que as pessoas ficam felizes. Ah não, Watson, eu gosto de vender imóveis. Eu sou corretor, eu gosto de vender imóveis porque cada venda que eu faço é um sonho realizado. E me traz mais realização eu ver essa felicidade das pessoas do que de repente eu vender coisas ali no meio digital ali que de repente não vai me trazer muita alegria. Mas essa parte de vender o sonho, de vender casa também ainda assim, né? Vender casa, alugar casa, ainda assim também é um empreendimento. Ah, então aí é a área que você se identifica mais, né? E você vai estar apostando aí, que é o que vai dar certo. Você precisa fazer algo que, não vou dizer assim, eu só vou trabalhar no que eu gosto. Mas você precisa trabalhar em algo que você seja bom. E normalmente a gente é bom naquilo que a gente gosta. Então, realmente, a gente tem que fazer o que é necessário por muito tempo, para depois a gente trabalhar com o que a gente gosta. Bom, pessoal, espero que eu possa ter acrescentado mais aí para vocês. Se vocês gostaram do conteúdo, já deixa aquele joinha. Eu agradeço muito sua ajuda no crescimento do canal, ajuda a estar trazendo mais conteúdo aí para vocês, de mais qualidade. E me digam aí de onde é que vocês estão assistindo esse vídeo, para que eu possa saber até onde o nosso vídeo está chegando. Um grande abraço, que Deus os abençoe sempre, sucesso a todos vocês e nos vemos no próximo vídeo.